O povo paulista mergulhando nas águas da NBA. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Os 8 times do play-in já estão definidos. Tivemos uma rodada realmente sensacional aí na última rodada da temporada da NBA. A gente estava com apenas 5 vagas realmente definidas, né? O Boston, cabeça de chave número 1, Clippers enfrentando os Mavericks, a gente já sabia disso. E aí tinha mais 2 vagas que estavam definidas, que eram o Chicago Bulls enfrentando o Atlanta Hawks no play-in. A gente só sabia isso indo para a última rodada aí da NBA. Então hoje a gente tem os nossos 8 classificados, temporada regular já foi para o nosso queridíssimo espaço, e hoje a gente chega com alguns palpites para lá de engraçadinhos e comentários sobre todos os jogos aqui dessa rodada. Como eu falei no último vídeo, eu acho que tem tudo para ser um dos maiores play-ins aí de todos os tempos. Não que a gente tenha tido tantos, né? Assim, nesse formato, começou em 2021, mas eu sinceramente acho que tem muitos ingredientes para lá de interessantes, com o LeBron James e o Steph Curry marcando presença aqui no play-in, o Philadelphia 76ers enfrentando o Miami Heat de Jimmy Butler, ex-jogador aí de Philadelphia, né? O De'Aaron Fox foi tão bem nos playoffs no ano passado e na temporada passada de um modo geral, né? E teve uma batalha épica contra o Steph Curry nos playoffs no ano passado, foi para 7 jogos, o Curry teve 50 pontos na partida número 7, né? Então esse duelo Golden State Warriors contra Sacramento Kings é um pra gente realmente ficar de olho. E eu gostaria de falar dos 4 jogos, começando com as partidas aí da Conferência Oeste, Lakers e Pelicans. Você sabe que eu pensava que os Pelicans iam ganhar. Sinceramente, jogando em casa, na última rodada da temporada, eu pensei que eles iam vencer o Los Angeles Lakers para evitar o play-in. Pois bem, levaram uma surra. E não foi a primeira surra que os Pelicans levaram dos Lakers nessa temporada, né? Lá no In-Season Tournament, também os Lakers venceram o jogo por mais do que 30 pontos contra o New Orleans Pelicans, tá? A boa notícia para Nova Orleans é que o Brandon Ingram agora vai fazer o seu segundo jogo. Brandon Ingram, ex-jogador dos Lakers, tá? Então ele voltou de lesão, ficou um tempinho fora, anotou 13 pontos na última partida contra os Lakers e volta para essa partida. Então é um jogador pra gente ficar de olho, tem uma apostinha safada nele daqui a pouquinho, tá? Mas eu tenho um problema em apostar contra o LeBron James numa caminhada dele aqui, que pode ser até a última em direção à tentativa de um título em sua carreira. E se os Lakers vencerem esse jogo, eles vão enfrentar o Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs, né? Então o torcedor dos Lakers fala, perde esse jogo, depois vence, entra como cabeça de chave número 8 para enfrentar o Oklahoma City Thunder. Não é assim que funciona, tem que jogar para ganhar, obviamente. E, como eu disse, LeBron James, os Lakers venceram 11 dos últimos 14 jogos, tiveram sucesso contra os Pelicans, e os Pelicans tiveram até uma tendência preocupante nessa temporada regular, que foi desperdiçar vantagens grandes e também não aparecer muito bem na reta final de jogos. Então, quando você tem essas características, você enfrenta um time do calibre dos Lakers, cara, fica difícil apostar contra os Lakers, né? Mas eu entendo, difícil também não, né? Mas eu dou uma ligeira vantagem aqui para Los Angeles. New Orleans tem seu mérito, joga em casa e óbvio que pode vencer o jogo. É favorito na partida, por 1,5 ponto, né? Esses odds você acha lá na stake. Mas eu sinceramente acho que os Lakers vencem esse jogo. E um cara pra gente ficar de olho, D'Angelo Russell, quando ele jogou bem nos playoffs no ano passado, os Lakers venceram. Quando ele jogou mal, perderam, né? Teve 6 pontos por jogo contra Denver, levaram uma surra. Ele é um fator X pra equipe de Los Angeles, tá? Então eu vou de Lakers vencendo essa partida. Eu tenho 2 apostas pra lá de safadinhas aqui. Eu acho que o Brandon Ingram vai passar dos 18 pontos. Ele foi bem no play-in no ano passado, ele foi bem nos playoffs, ele teve 27 pontos por jogo, por exemplo, na série em que o time foi eliminado na primeira rodada contra o Phoenix Suns, e teve 30 pontos contra o Oklahoma City Thunder no play-in. Eu menciono ano passado porque é uma experiência importante de pós-temporada e eu acho que é um cara para aparecer nesse tipo de jogo. Vamos ficar de olho também no Zion Williamson, que tem a sua primeira chance realmente
de ter uma caminhada nos playoffs para realmente chamar a atenção da NBA. Ele tem essa chance. Então, vamos ver o que acontece. Mas eu aposto no LeBron James e também aposto em pelo menos 43,5, ou seja, pelo menos 44, somando assistências, pontos e rebotes. Aí para o King James, ele conseguiu esses números nos últimos 3 jogos e também conseguiu contra a Minnesota no play no ano passado. A gente não vai falar do currículo do LeBron James em jogos importantes, porque a gente já sabe, né? Então difícil apostar contra o jogador aí numa partida tão importante. Que tal os Warriors enfrentando os Kings? Sabe que no ano passado, quando os Kings foram para os playoffs, foi um momento tão especial. Uma franquia que não fazia nada de positivo há muitos anos, né? Se você pegar a história dos Kings, é muito difícil ver temporadas boas. Eu lembro lá no início dos anos 2000, né, com o Chris Webber, Peja Stojakovic, tinha o Vlade Divac, tinha alguns jogadores bons naquele time, sem sombra de dúvida, e o time era um dos bons aí da NBA, mas tirando aquela fase, nas últimas décadas, muito difícil achar um outro realmente grande momento do Sacramento Kings, né? Sempre foi um grande saco de pancadas. Então, o time foi para os playoffs, enfrentou o Golden State Warriors, né? Que no ano passado era o atual campeão da liga, venceu em 2022 o Boston Celtics nas finais. Eu acho que eles jogaram tão bem, jogaram um basquete bonito, né? Sabonis distribuindo a bola, um ataque realmente maravilhoso, um dos grandes ataques da história da liga. Mas o Steph Curry apareceu na partida número 7 com 50 pontos. E os Warriors ganharam. Nessa temporada são 3 jogos, todos decididos por 1 ponto, né? O Golden State Warriors aqui, os Kings são favoritos por 1,5, né? Então eu acho que vai ser muito interessante esse jogo. Eu acho que vai ser muito, muito pegado. Mas eu gosto mais do momento dos Warriors do que dos Kings. Eu gosto mais, assim, os Kings têm sido um time de altos e baixos. E os Warriors entenderam a situação aqui na reta final da temporada, porque você lembra, né? Os Warriors estavam aqui um jogo na frente do Houston Rockets, podendo perder a 10ª posição. Foram lá para Houston num confronto direto e venceram por mais do que 20 pontos. Terminaram bem aqui nas últimas partidas, com o Klay Thompson, que é o meu fator X aqui, né, nesse jogo, realmente brilhando, acertando mais do que 42% de suas bolas de 3 nos últimos 7 jogos, e isso vai ser importante, ele vai ser importante para a equipe de Golden State, nesse período 23 pontos por partida, né? Golden State tem algumas lesões, né? O Podziemski, por exemplo, perdeu tempo aqui nessa reta final, mas eu gostei da minutagem do Klay, eu gostei como ele assumiu a responsabilidade, isso foi muito importante para o Golden State. A gente nunca pode subestimar o coração de um campeão, e o Golden State é um time campeão, tem DNA de campeão. Então, eu sinceramente acho que a grande chance dos Kings era mais no ano passado. De novo, é um jogo, o time joga em casa e é óbvio que pode ganhar. Eu sei disso, mas eu prefiro o momento do Golden State Warriors, então eu vou de Warriors vencendo essa partida. Agora, tem algumas apostas safadinhas aqui nesse jogo. Klay Thompson, pelo menos 20 pontos. Steph Curry, pelo menos 29, né? Falei, era nos 50 no jogo 7 no ano passado, e já teve alguns bons jogos contra os Kings nessa temporada. E que tal, isso aqui é uma zebra, né? Mas que tal Domantas Sabonis aparecendo com triplo-duplo, pagando 3,51 para cada real lá na stake? Eu acho bem possível, né? O estilo de jogo dele, também com algumas lesões aí que os Warriors têm. Eu acho que o Sabonis pode ter uma boa partida, é um jogador pra gente ficar de olho, mas eu tô achando que Golden State vai aprontar lá em Sacramento. Vamos ver o que acontece. O Chicago Bulls recebe o Atlanta Hawks, né? No terceiro jogo que a gente vai analisar aqui. Só uma correção, eu falei os Warriors são zebras contra os Kings, perdão, são favoritos por 1,5 ponto contra a equipe de Sacramento, né? 1,5 ponto, como eu disse, 3 jogos decididos por 1 ponto. Você aposta lá 1,5 ponto no spread, o time vence por 1, você perde. Ok. Tem que vencer por pelo menos 2. Mas aí faz. O Chicago Bulls é uma verdadeira incógnita, porque às vezes ganha de grandes times e às vezes vai lá e perde pro Detroit Pistons, ok? Então joga contra o Atlanta em casa, que nos playoffs do ano passado surpreendeu, venceu 2 jogos contra o Celtics nos playoffs e, né, quase
ajudou a eliminar o Miami Heat, que venceu o Miami Heat em Miami, né? O Trae Young, ice, baby. Ice Trae Young. De vez em quando, água gelada corre pelas veias de Trae Young. Ele aparece nos momentos mais críticos, tá? Então, é algo pra gente ficar de olho. Sabe quem aparece nos momentos bem críticos também? É o DeMar DeRozan, né? Que tá competindo aí com o Steph Curry pelo prêmio de Clutch Player of the Year, que é aquele jogador que aparece nos momentos mais decisivos. Então, tem sido uma grande temporada aqui pro DeMar DeRozan, mesmo sem o Zach LaVine. O Chicago Bulls tem sido um time competitivo e o DeMar DeRozan tem jogado bem. Kobe White, a ascensão dele tem sido muito interessante. Eu acho que nessa partida o Chicago vai vencer com um papel interessante do Alex Caruso, que é um dos melhores defensores da liga. Trae Young ficou fora por 23 jogos agora por causa de lesão, né? Então até ele conseguir buscar esse ritmo de novo, talvez demore um pouquinho. Então eu vou de Chicago vencendo essa partida em casa com uma boa partida aí do DeMar DeRozan. E o Kobe White também teve números bons contra a Atlanta aqui nessa temporada. Aqui tá o Philadelphia enfrentando o Miami Heat. Jogaço lá em Filadélfia, né? Quer dizer, os Sixers realmente brilharam com a volta do Joel Embiid. E eu estive num jogo aqui recentemente no Kaseya Center entre as duas equipes e foi um jogaço. Foi um dos grandes jogos aqui dessa temporada regular. Com o Sixers abrindo vantagem de 16 pontos, o Miami abrindo uma boa vantagem na reta final de 8 pontos, na reta final do quarto período, e levando a virada. Joel Embiid 29 pontos em 33 minutos, uma batalha muito interessante. A questão aqui é, em Filadélfia é o maior favorito de todos os jogos, 2,5 pontos, né? Só para você ter uma noção do quão competitivo vai ser o negócio aqui. Para mim, a grande questão é qual Jimmy Butler vai aparecer. Vai ser já o Playoff Jimmy. Eu lembro alguns anos atrás, o Heat e os Sixers se enfrentaram na pós-temporada e o Playoff Jimmy apareceu e simplesmente brilhou, né? Então, ele é o tipo de jogador que, quando enfrenta uma ex-equipe, geralmente brilha. Então não fique surpreso se o Jimmy Butler tiver um jogo aí acima de 30 pontos. Eu acho, sinceramente, eu dou a vantagem aqui para Filadélfia, ligeira vantagem, porque eu acho que Tyrese Maxey tá jogando um bolão e eu sinceramente acho que mesmo com a defesa do Miami Heat melhorando aqui na segunda metade da temporada, não vai ter respostas aí pro Joel Embiid. Então eu gosto de Filadélfia vencendo essa partida em casa, mas de novo, cara, são 4 jogos incrivelmente imprevisíveis. Uma aposta que eu gosto nesse jogo é o Miami Heat, que pra mim tem se mostrado um time muito resiliente. Outro dia eu tava vendo o Miami contra a Indiana. Indiana abriu 23 pontos, eu falei assim, esse jogo ainda vai ser interessante porque eu acredito na resiliência do Miami Heat, né? E Miami acabou perdendo por 2. Mas jogou muito melhor no segundo tempo. Então eu vou numa apostinha aqui safadinha. Eu também gostei da resiliência do Miami no confronto contra a Filadélfia. Eu vou numa aposta que Miami vai vencer o segundo tempo, ou seja, vai anotar mais pontos no segundo tempo somente, que o Philadelphia 76ers, pagando 2,19 para cada real apostado. Engraçado que eu fiquei tão na dúvida aqui nesse jogo Philadelphia e Miami que eu fiz duas múltiplas pra lá de safadinhas, uma com o Miami vencendo e outra com o Philadelphia vencendo, né? Então uma tá pagando 18 para 1, a outra tá pagando 16 para 1, mais favorável aí com o Miami Heat vencendo esse jogo lá em Filadélfia, e é uma para você se divertir. Então, eu vou de Lakers, eu vou de Golden State, eu vou de Chicago. Eu tô muito dividido, como eu disse, com esse jogo aí entre o Philadelphia e o Miami Heat, mas eu vou de Filadélfia. Vamos ver o que acontece. Tá bom, meus jovens maravilhosos? Um grande abraço a todos vocês. Dê seu like, dê seu comentário e não se esqueça de ir lá na Stake, que você fazendo o seu depósito inicial com o código Povo Paulo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você ganha o dobro do valor depositado para você apostar em bônus, né? Realmente sensacional. Grande abraço a todos vocês. Falamos em breve. Tchau.